Olá, seja bem-vindo mais uma vez aos nossos estudos. Hoje nós estamos na questão 626 do Livro dos Espíritos. Kardec pergunta: só por Jesus foram reveladas as leis divinas e naturais? Antes do seu aparecimento, o conhecimento dessas leis só por intuição os homens o tiveram? A pergunta dele é bem clara. Pergunta se só Jesus que revelou essas leis, né? Ou se antes dele teve de alguma forma alguma revelação das leis. E os espíritos respondem o seguinte: já não dissemos que elas estão escritas por toda parte? Desde os séculos mais longínquos, todos os que meditaram sobre a sabedoria hão podido compreendê-las e ensiná-las. Pelos ensinos, mesmo incompletos, que espalharam, preparam o terreno para receber a semente. Estando as leis divinas escritas no livro da natureza, possível foi ao homem conhecê-las, logo que as quis procurar. Por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem. E também por isso é que os elementos delas se encontram, se bem que incompletos ou adulterados pela ignorância, na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, ele já disse, né? Como falou que a lei de Deus está escrita na consciência, e a revelação é daquela forma onde as pessoas, através da busca, da procura, elas acabam encontrando a revelação dessas leis, né? Ao mesmo tempo, muitas situações conseguimos ver através da observação da própria natureza em si. E aí o homem começa a entrar no conhecimento dessas leis através da observação. Aí ele complementa dizendo assim: por isso é que os preceitos que consagram foram desde todos os tempos proclamados pelos homens de bem, e também é por isso que elementos delas se encontram, mas incompletos ou adulterados pela ignorância na doutrina moral de todos os povos saídos da barbárie. Então, no contexto moral da lei divina, então todas as religiões, todos os povos têm parte da essência das leis. Acaba tendo uma diferença em relação ao que realmente é mais puro, por conta da adulteração que de parte dos homens acaba acontecendo. Por conta de alguns interesses, eles acabam fazendo essas modificações. Questão 627. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino que os Espíritos dão? Terão que nos ensinar mais alguma coisa? Ele diz o seguinte: Jesus empregava miúde na sua linguagem, alegorias e parábolas, porque falava de conformidade com os tempos e os lugares. Faça mistério agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Muito necessário é que aquelas leis sejam explicadas e desenvolvidas. Tão poucos são os que as compreendem e ainda menos os que as praticam. A nossa missão consiste em abrir os olhos e os ouvidos a todos, confundindo os orgulhosos e desmascarando os hipócritas, os que vestem a capa da virtude e da religião a fim de ocultarem suas torpezas. O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívocos, para que ninguém possa pretextar ignorância e para que todos o possam julgar e apreciar com a razão. Estamos incumbidos de preparar o reino do bem que Jesus anunciou. Daí a necessidade de que a ninguém seja possível interpretar a lei ao sabor de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e de caridade. Os Espíritos vêm trazer a não somente ratificar o que Jesus trouxe, mas dar uma forma mais clara e inequívoca de interpretação. Porque com Jesus nós tivemos uma série de diversas interpretações a respeito do mesmo texto. Agora, os Espíritos nos convidam um exame um pouco mais claro das obras para que elas fiquem mais acessíveis a todos nós. Então, dessa forma, o homem parte do pressuposto de começar a entender claramente todas as coisas.
porque o próprio objetivo do Espiritismo é trazer o esclarecimento sem ambiguidade, trazer o esclarecimento de uma forma mais profunda, mais inequívoca, mais esclarecida, e ao mesmo tempo também trazer algumas revelações a mais, porque nos tornamos, vamos dizer, um pouco mais amadurecidos para poder recebê-las. Toda vez que o homem parte a, a um amadurecimento maior, cada vez que ele consegue alcançar determinado patamar evolutivo, um degrau a mais, se ele descortina o horizonte e abre novas perspectivas de visão do conjunto, porque ele, com a capacidade mais perceptiva, mais dilatada, ele consegue ver mais além, ele consegue observar mais a fundo. E dessa forma, ele acaba recebendo. É um pouco semelhante às capacidades, né? Quando você pensa em capacidade, você pensa em volume. Um copo de 200 ml tem a capacidade de conter 200 ml de água. Um copo com uma capacidade maior, de 300 ml, ele consegue caber mais 100 ml do que o primeiro. Um copo de 500 ml tem uma capacidade bem maior do que em relação ao primeiro. Então, nós recebemos uma porção maior ou menor de acordo com as capacidades que adquirimos. E aí é fornecido para cada um peso adequado, uma capacidade maior, vai ter capacidade de dar vazão a mais coisas. Então, espera-se que esse que tem mais capacidade seja mais produtivo, é o que se espera. Não significa que se segue esse mesmo padrão e que necessariamente vai ser dessa forma, mas espera-se que vá conseguir produzir mais, porque ele já tem mais em si condições. Então, normalmente, os espíritos, por exemplo, todos nós, temos uma capacidade de assimilação de elementos força diferentes uns dos outros, de acordo com a elevação espiritual que cada um já conseguiu adquirir. Por isso que, para certas pessoas, a capacidade de movimentar certos fluidos é um pouco mais intensa e para outras um pouco menor. Por isso que uma capacidade magnética de um é de determinada força e o outro um pouco menor. Então, para cada um vai ter uma força de intensidade, de impulsão, de atração, de assimilação específica. Então, todos nós temos um determinado peso específico, espiritualmente falando. Todos nós temos uma espécie de DNA espiritual. Cada um tem a sua, vamos dizer assim, o seu peso atômico, né, como se fosse uma tabela periódica. Cada um tem esse seu número interno, cada um tem essa capacidade íntima. Continuamos. Questão 628. Por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Os espíritos respondem o seguinte: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco, do contrário, fica deslumbrado. Jamais permitiu Deus que o homem recebesse comunicações tão completas e instrutivas como as que hoje lhe são dadas. Havia, como sabeis na antiguidade, alguns indivíduos possuidores do que eles próprios consideravam uma ciência sagrada, e da qual faziam mistério para os que, aos seus olhos, eram tidos por profanos. Pelo que conheceis das leis que regem estes fenômenos, deveis compreender que esses indivíduos apenas recebiam algumas verdades esparsas, dentro de um conjunto equívoco e, na maioria dos casos, emblemático. Entretanto, para o estudioso, não há nenhum sistema antigo de filosofia, nenhuma tradição, nenhuma religião que seja desprezível, pois em tudo há germes de grandes verdades que, se bem pareçam contraditórias entre si, dispersas, que se acham, em meio de acessórios sem fundamento, facilmente coordenáveis se vos apresentam graças à explicação que o Espiritismo dá de uma imensidade de coisas que até agora se vos afiguravam sem razão alguma, e cuja realidade está hoje irrecusavelmente demonstrada. Não desprezeis, portanto,
Os objetos de estudo que esses materiais oferecem. Ricos, eles são de tais objetos e podem contribuir grandemente para a vossa instrução. Então, a doutrina secreta, né, dos antigos, que falava a respeito de formas de comunicação com os desencarnados, onde círculos estreitos existiam os iniciados que passavam por provas muito difíceis, existiam situações onde a pessoa às vezes passava por provas que podia chegar até mesmo a comprometer a sua própria vida. Outras eram provas morais. A própria escola pitagórica tinha uma série de provas, não entrava quem queria, né? Ia passar por uma série de testes para poder ser aceito, né? A escola de Hermes Trismegisto também, a situação de Zoroastro e todos os outros grandes nomes que a gente vê em várias doutrinas diferentes, são pessoas que tiveram certo acesso à verdade, disseminaram de acordo com suas luzes as claridades que obtiveram, mas de acordo com a capacidade da época foi lhe dado situações. Então vamos analisar. Para cada um vai receber, os espíritos, por exemplo, eles vão passar certas verdades para aquele que está preparado para ouvi-las ou para recebê-las. E não é aquele que as deseja receber. Assim, a pessoa se tornou merecedora para poder adentrar em determinada situação, porque ele não vai fazer um mal com aquilo. Porque nós podemos utilizar a mesma energia e transmutá-la, fazer uma modificação e utilizar para o mal. É a questão de inversão de sentido. Como diz uma oração, é um desejo votado a Deus. Eu oro e peço a Deus determinada situação, e peço a Deus seja a cura de uma moléstia ou a conquista de determinadas situações, ou eu posso fazer uma espécie de conjuro para o mal e inverter o sentido, por conta da questão da necessidade minha de que o mal aconteça ao meu irmão. E aí, dessa forma, eu estou invertendo o papel, mas é a mesma situação em sentidos diferentes. Então, as forças espirituais, elas agem de acordo com aquilo que você movimenta. A ferramenta é a mesma. Se você vai utilizá-la para poder fazer um bem ou fazer um mal, é escolha. A gente tem que lembrar, as verdades também são dessa forma. Elas são colocadas, estão, vamos dizer assim, que no ar, e aparece para aqueles que têm olhos de ver. E aqueles que podem perceber mais a fundo conseguem entender suas nuances. E aqueles que ainda estão cegos, é como disse Jesus, né? Aqueles que tiverem olhos de ver, que vejam. O bem e o mal, questão 629. Que definição se pode dar da moral? A moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, quando a gente faz o bem buscando o bem de todos, a gente cumpre a lei de Deus, porque é como fala, não se pode amar a Deus sem amar o próximo, nem amar o próximo sem amar a Deus. É uma situação muito clara. E a gente vai buscar na evolução e na transformação condições que a gente ainda não dispõe para poder lidar com todas as dificuldades que nós temos, e que são inúmeras todas elas. Questão 630. Como se pode distinguir o bem do mal? Os espíritos respondem o seguinte: o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo o que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. É a alegoria do pecado original, né? É aquela questão da mordida da maçã. Não é porque comeu o fruto proibido, não é porque comeu o fruto que Deus. Não é esse fruto, é o outro. É a desobediência. Não é a mordida em si, não é engolir e mastigar, não tem nada a ver. O que tem a ver é a figura da desobediência. Então, o bem é o que se espera, seguir a lei de Deus.
Quando, por exemplo, quando estávamos na casa dos nossos pais, os pais tinham suas leis na casa. E aí espera-se que um bom filho cumpra aquilo que o pai e a mãe determina. Então, quando o filho não cumpre aquilo que o pai e a mãe determinam, ele é um filho desobediente, um filho indisciplinado, um filho que não está sendo grato, né? Um filho ingrato aos seus pais. Então, quando nós desobedecemos a lei de Deus, nós estamos saindo fora do propósito, né? Então, o nosso objetivo é seguir essas leis. Quando a gente não segue, a gente está num caminho errado, caminho do erro. Nós estamos no equívoco. Questão 631 tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é bem do que é mal? Como a gente vai diferenciar o que é bom, o que é ruim, o que é bem ou o que é mal? É assim, quando crê em Deus e o quer saber. Deus lhe deu inteligência para distinguir um do outro. Então, se a gente analisar somente pela questão dos resultados, a gente vai perceber. Se o resultado foi bom, eu eu respeitei o meu irmão ou não, eu tive a consideração adequada ou não, todas essas situações a gente vai ter que perguntar. Se nós gostaríamos que acontecesse a mesma situação que a gente fez, agora, se a gente vê que, olha, eu fiz determinada coisa, eu não gostaria de ter recebido esse mesmo tratamento, vamos supor. Aí você sabe que não é bom. Poxa, eu fiz isso, mas o que eu fiz não foi certo. Entra na questão também da humildade. Às vezes a pessoa não reconhece que errou. E ela precisa, às vezes, passar por muitas situações dolorosas para que ela possa um dia mudar. Às vezes precisa chegar e passar por sofrimentos para que até então a verdade se lhe abra aos olhos. Questão 632. Estando sujeito ao erro, não pode o homem enganar-se na apreciação do bem e do mal e crer que pratica o bem, quando em realidade pratica o mal? Quer dizer, será que a gente não pode se enganar e fazer um caminho um pouco distorcido diante da nossa condição falível? Ele disse o seguinte: Jesus disse: Vede o que queríeis que vos fizessem, e não vos fizessem. Tudo resume nisso. Não vos enganareis. Então, o que a gente quer que faça para nós? E o que a gente não gostaria que fizesse para nós? A gente gostaria que tivesse o quê? Consideração e respeito. Se não tem consideração e respeito, a gente não gostaria para nós, não vamos fazer com o outro. Se a gente não deseja o mal para nós, não vamos fazer o mal para o outro. Então, sempre aquela situação: o que eu não quero? Ou o que eu espero? O que eu espero é bom. Ninguém vai querer o mal. Ao mesmo tempo, se você não quer o mal, você já sabe aquilo que você não quer. Diante disso, você fala assim: não, isso aqui não é bom. Você quer isso? Não, isso não, muito obrigado. Ah, então você já sabe. Questão 633. A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é inaplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. Achará ele na lei natural a regra desse proceder e um guia seguro? Então vamos ver. Será que ele vai encontrar na lei natural essa mesma regra de reciprocidade? Quando comeis em excesso, verificais que isso é mal, pois, bem, é Deus quem vos dá a medida daquilo que necessitais. Espera só um minuto só. Sim. Quando excedeis essa medida, sois punidos. Em tudo é assim. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Se atendesse sempre à voz que lhe diz basta, evitaria a maior parte dos males cuja culpa lança a natureza. Então, sempre a gente tem um guia na nossa consciência para poder chegar e dizer o que é correto ou não, qual é o limite adequado ou não,
que a gente pode chegar aí e saber que vai ter problemas ou não? Porque Deus nos dá inteligência. Se a gente conseguir fazer um exame claro de todas as situações, a gente vai entender o que é, qual é o ponto adequado, qual é o ponto de inflexão. É um pouco parecido quando você pega uma régua e entorta ela, você sabe quando ela começa a dar estalado, você sabe que ela, se você continuar, ela vai quebrar. Então a vida mostra certos sinais e às vezes a gente não dá ouvidos a eles. Esse é o problema. Às vezes a intuição te fala, não faça isso, que vai dar problema, e aí você vai lá e faz. Então todas essas situações, a gente às vezes devia ouvir um pouco mais e acaba não ouvindo, e aí o problema acontece. E a gente acha o quê? Que o problema está na natureza. Ah, foi Deus, foi a situação do meu destino, a minha má estrela. São situações que acabam acontecendo. Questão 634. Por que está o mal na natureza das coisas? Fala do mal moral. Não podia Deus ter criado a humanidade em melhores condições? Já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho mau, mais longa será a sua peregrinação. Se não existissem montanhas, não compreenderia o homem que se pode subir e descer. Se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Justamente porque o corpo permite que a gente tenha essas necessidades que o espírito dispensa. O espírito não precisa de comer, de beber, não sente frio nem calor. Todas as situações são insensíveis para ele. A gente sabe que determinados graus de materialidade, o espírito ainda tem uma espécie, conserva uma espécie de sensação, mas na verdade é mais uma forma mental que é conservada, não necessariamente que ele sinta propriamente aquilo, mas sim um vislumbre do passado, né? Uma sensação, uma espécie de sensação. Mas no caso dos espíritos, né, todos nós, quando a gente encarna na Terra, a gente vai sentir as angústias e as dificuldades, os problemas, os medos que a própria condição humana permite que a gente possa experimentar. Essa é a diferença principal de estar unido a um corpo físico e estar sem o corpo físico. Sem o corpo físico, nós estamos de posse da verdade integral, pelo menos aquilo que a gente consegue abarcar, mas vamos dizer assim, nós sabemos todas as coisas que estão ali à mostra. Os testes são justamente quando a gente esquece, em grande parte das coisas que fizemos, as situações negativas que criamos, as necessidades compulsórias que vêm muitas vezes na nossa vida presente, através de parentes difíceis, através de dificuldades que nós tenhamos e todas as outras coisas que se apresentam claramente como resgates expiatórios. Agora, todas essas coisas vêm para um propósito de evolução, porque não é que nós viemos para sofrer, não é que nós tenhamos que necessariamente passar somente uma vida de dor. Não é esse o propósito. O propósito é você saber que, através de determinados impositivos, que sejam a situação da dor ou a situação da alegria, você tem condições de avaliar situações diferentes. Existe uma coisa muito interessante que costumam falar, né? Que ostra feliz não dá pérola. Precisa ter um grão de areia que incomode para que ela possa chegar e gerar uma pérola, né? Então, nós, por exemplo, se não tivéssemos, às vezes, determinados impositivos aguilhões que nos impulsionam para frente, era bem capaz que nós não tivéssemos saído do caos do princípio. Então, não é valorizador como se fosse uma espécie de masoquismo. Não. É conseguir conscientizar-se que é necessário, enquanto espíritos atrasados, que determinadas cargas dolorosas fazem parte de um impositivo de transformação mais acelerado. É somente isso. Quando eu preciso, por exemplo, esquentar a água mais rapidamente, é melhor uma chama menor ou uma chama maior? Você sabe que se você tacar mais fogo, uma chama maior vai ser mais rápido. Você está dando mais carga energética sobre aquela água e ela vai adquirir o ponto de ebulição rapidamente.
Então, você sabe que determinadas situações vão acelerar o processo. Então, é por isso. Não é a dor em si, e sim é o instrumento utilizado para a catálise, né? Para ser acelerado. Hoje nós vamos parar aqui na questão 635 para nós darmos continuidade depois, tá bom? Agora vamos para o livro Respostas da Vida. Nós paramos na questão 12. Estamos no capítulo 12. A mensagem: reconhecer-se. Não se menospreze, eduque-se. Às vezes nós fazemos uma opinião um pouco ferrenha, de acordo com o nosso ponto de vista, a respeito de nós mesmos. E pode ser que a pessoa faça uma espécie de meia-culpa e acabe achando que um autoflagelo vai resolver. E não vai. Então, se menosprezar, dizer que eu não sou nada, não sirvo para nada, eu sou o resto do chão, não vai ajudar. Até porque você tem que lembrar, você é um ser em transformação. Você é um ser que está evoluindo, está crescendo. Então, o que você deve fazer é se educar para progresso. Não se marginalize, trabalho. O trabalho é a fonte necessária para nos transformarmos em todos os sentidos e é a bênção da vida. Graças a Deus a gente trabalha em todas as situações. E toda ocupação útil é trabalho. Não apenas administre, obedeça. Às vezes é fácil a gente passar, dar ordem e difícil acatá-las. Difícil às vezes a gente realmente colocar em prática aquilo que a gente espera. Mais fácil a gente delegar. Então ele está trazendo as possibilidades de nós analisarmos os alternos. Não apenas mande, faça. Outro dia de explicar, né? De forma diferente, a mesma coisa. Então, vamos fazer, vamos participar. Não condene, abençoe. É aquela pessoa que sempre critica, sempre traz o azedume e o fel na língua, e acaba chegando e prejudicando. Então, se não condena, abençoa, que a pessoa vai errar mesmo. E a gente vai errar também. Então, o que a gente puder fazer, vamos tentar nos suportar e seguir em frente. Não reclame, desculpe. Essas são as dificuldades maiores nossas, porque é mais fácil a gente reclamar. É mais fácil a gente dizer certas coisas, por que você do que desculpar. Mas uma das questões é que, para desculpar, a pessoa tem que compreender que o outro falha. Se ela não entender isso, ela não vai conseguir. Não desprimore, dignifique. Às vezes a pessoa ela acaba trazendo apontamentos negativos e ao invés de auxiliar para o bem. Então vamos sempre dignificar os nossos irmãos e até mesmo nós mesmos. Não ignore, estude. A nossa vida é feita de várias situações que nos cercam e muitas delas são dignas de nós considerarmos e estudarmos em todos os sentidos. Através de uma coisa aparentemente simples, se pode deduzir grandes coisas, porque nas pequenas coisas estão as grandes. Se nós analisarmos no mundo subatômico, existem as ligações necessárias e existem também as separações compulsórias, que de tempos em tempos acontecem. Existem aquilo que constrói e existe também aquilo que destrói. Existe aquilo que traz força e existe aquilo também que enfraquece. Todas as situações vêm para poder nos mostrar. Situações que aparentemente são simples leis físicas, mas são leis morais também. Não desajuste, harmonize. Então, fazer o possível para poder trazer equilíbrio e paz e harmonia aonde nós estivermos, inclusive no lar.
Não rebaixe, eleve. Às vezes a pessoa chega e fala assim, nossa, você é ruim mesmo, hein? Acontece, nossa, você é péssimo. A pessoa já tá mal e a pessoa vai lá e abaixa mais ainda. Assim, não. Vamos fazer o possível para poder reconhecer aquilo que há de bom nos outros. Não escravize, liberte. Às vezes a gente quer que o outro tenha o nosso ponto de vista e não vai ter. Cada um está num estado de ser. A gente vai ter que saber viver dessa forma. Ninguém vai enxergar através dos nossos olhos ou vai perceber com os nossos sentidos. E isso é um exame de todos os dias e uma dificuldade que nós temos que vencer. Não ensombre, ilumine. O que a gente puder trazer de esclarecimento, de ajuda, vamos fazer. Não complique, simplifique. Ao invés de dificultar, vamos facilitar. Não fuja, permaneça. É mais fácil fugir. É mais fácil a gente chegar e simplesmente fazer diferente. Sabe de uma coisa? Eu não quero saber dessa dificuldade. Para mim, chega. Não é mais simples? É simples. A fuga é uma das melhores formas. Por isso que existem muitos suicídios, existem várias situações diferentes, porque a pessoa não aguenta e foge do problema. E não é fácil enfrentá-los muitas vezes, porque cada um sabe o que passa e as dificuldades que conseguiu vencer ou não. Mas o apelo que o nosso irmão traz é para a gente não fugir, a gente permanecer mais um tempo. Não dispute, conquiste. Às vezes a gente tenta disputar certas coisas, né? E isso não vai chegar a ter aquilo que a gente espera. Até porque o que tiver que vir para nós virá. E o que não tiver que vir, não vai vir. Não estacione, renove. Temos que estar sempre em movimento e temos que buscar sempre o melhor. Sempre evoluir e crescer. A estagnação é nós pararmos no tempo e não evoluirmos mais. Então, a renovação é imprescindível para que a gente possa estar sempre diferente. Não se exceda, domine-se. A dificuldade de nós conseguirmos a nossa natureza humana é fazer a preponderância sobre a nossa natureza animal, para que a nossa consciência consiga controlar a fera que existe em nós, a dificuldade que está lá, os nossos demônios que estão instalados no nosso íntimo. É uma dificuldade. E dominar-se para não se exceder é um caminho. Lembre-se, todos nós em tudo dependemos de Deus. Mas os empresários do nosso êxito, em qualquer ocasião, seremos sempre nós mesmos. Então, de qualquer forma, sempre vai ser nós. Sempre entre nós e Deus e nunca entre nós e os outros. É nós entre nós e os outros no sentido de que nós temos que ajudá-los, mas não importa tanto uma opinião de uma outra pessoa, a não ser que ela aponte para nós uma coisa que nós não vimos. Nesse ponto, sim, vale a pena nós observarmos. Mas é importante que a nossa consciência esteja de acordo com a lei do Pai, para que a gente não erre, porque é complicado na Terra e a gente erra muitas vezes e vai errar muitas vezes. Mas a gente tem que buscar fazer o possível para poder estar no caminho correto e evoluir e crescer. E é sempre, como falou, né? Mas os empresários de nosso êxito, em qualquer ocasião, seremos sempre nós. O outro está no nosso caminho para nós ajudarmos no que for possível, mas, acima de tudo, se nós vamos fazer ou deixar de fazer, cabe a nós mesmos. Bom, pessoal, por hoje é só. Agradecemos a todos pela presença. Não esqueçam de curtir o vídeo, se vocês acharam interessante, de passar adiante, porque a melhor propaganda que nós fazemos, a melhor caridade que nós fazemos ao Espiritismo é a sua divulgação. E todos nós podemos fazer alguma a mais e ajudar a nossa codificação, nossa doutrina espírita maravilhosa, para que ela possa alcançar mais pessoas e ajudar mais lares, mais corações. Bom, um forte abraço a todos e até a próxima.